Shalom, shalom! Hoje, 21 de outubro de 2022, sempre eu estou dizendo sobre milhões de religiões, cada uma não concordando com a outra. E quando não concorda, é porque uma tem princípios diferentes que a outra. Nestes 67 anos, eu pude observar que quando um pastor da Assembleia vai na Batista, ele prega bonito no púlpito, chama todo mundo de irmão, mas quando está por trás, são irmãos carnais, os irmãos carnais. Por quê? Porque os batistas, eles vestem normal, e a Assembleia já tinha um modelo diferente, e até hoje tem um modelo diferente. E também, eu já vi também a congregação cristã, um membro desfazendo de um da Assembleia de Deus, quando o da Assembleia falou, paz do Senhor, irmão, aí o da congregação respondeu, paz de Deus, irmão não, primo, quem sabe primo, porque aí era parente longe. E eu já vi algumas piadinhas durante esse tempo, porque por nós estarmos envolvidos com a Torá, sempre arrumamos amigos, entre aspas, porque diz amigos, mas quando está por trás é inimigo. Então, várias experiências. Uma certa vez, quando eu trabalhava em uma firma, uns rapazes me convidou para passear na casa de um ancião da congregação. E até que eu ia, era no sítio, e aí uma oportunidade de passar uns momentos no sítio. Só que quando foi à tarde, eu fui lá onde eles estavam trabalhando para poder acertar essa conversa. E eles falaram, olha, levando o Yachurum lá com o ancião, aí vai ser de arrancar pena. Então, quer dizer, porque o ancião, eles usam dizer, vai dar uma surra de Bíblia. E quando a gente fala com alguém, vamos supor, dessas igrejas que brigam, e a gente cala a boca para não brigar, então eles dizem uma surra, porque eles levam os versos da Escritura para mim, e eu não tenho oportunidade de levar os versos para ele, porque eles não dão oportunidade, para não cortar a palavra e ficar aquela briga. Então eu parava e ficava em silêncio. Eu falava, não vai dar certo porque o senhor não deixa eu falar e eu já estou indo embora. Então eu não tenho oportunidade de ler nenhum verso, nem nada, porque quando eu começo a ler, aí você já me chama de falso profeta, e aí fica uma coisa muito ruim para mim. Então é melhor a gente parar, porque diz nas Escrituras que ao herege, a gente já demonstra uma e outra vez, depois se continuar falando, então nós pecamos. Então vamos parar com essa conversa. Essa conversa não dá certo para nós dois e nós continuamos amigos. Alguns respeitavam essa conversa e continuavam sendo amigo e não puxava verso das Escrituras, e até me convidava para tomar um chá na casa dele. Mas muitos outros não poderiam me ver. Já falava se eu não ia largar das heresias e aquela conversa toda, e ficava muito... Que nesse monte de religião, as aparências enganam, chamando de irmão. Mas na verdade, quando eles estão juntos com os seus, eles falam, eles não são irmãos. Porque isso eu já vi essa conversa. Antes eu era amigo do pastor, o pastor não pregava para mim, porque nós já tínhamos conversado, e nem eu falava nada com ele, a não ser que ele perguntasse para mim, ele era muito educado, e a gente batia papo sobre escritura. Ele perguntava para mim, mas cortar barba, aonde está escrito mesmo sobre não cortar barba? Aí eu levava ele em Vaikra 19, verso 27, ele falava, realmente, mas José cortou a barba, ele falava. Agora não tem nada a ver se alguém na vida
cortou a barba, sendo que o Criador falou para não cortar, e sem pensar nos motivos que a Torá não tinha sido dada e ele estava segundo o costume de Mitzray, vivendo em Mitzray. Então não tinha condições dele ter uma fé baseada na Torá, porque uma já tinha perdido a Torá. Não vou falar que não tinha a Torá, mas já tinha perdido. Era a quarta geração depois de Abraham. Abraham estava sempre próximo a Melech Tzadik, e ninguém julga alguém a não ser pela Torá. Então ele era o rei de Salém e era um sacerdote, era um Kohen Gadol, um Kohen grande. Se ele é Kohen Gadol, o Kohen, o que ele faz? Faz expiação pelo pecado do outro. Então, nesse caso, tinha Kohen na época. Se tem Kohen, tem lei. Se tem sacerdócio, tem lei. Então, tinha sacerdócio. Melech Tzadik, chamado de Melquisedeque, né? Mas o rei é Melech Tzadik. Justo é Tzadik, rei é Melech Tzadik. Nós vemos essas colocações, vemos esse mundo jaz no maligno, então nós ficamos preocupados com os nossos irmãos entre as nações. Também já foi dito que a nação de Israel entre as nações pode ser como areia na praia, mas salvos serão os remanescentes. Muitos reconheceram agora, depois do ano 2000, que ele era remanescente, que ele era um filho de Abraão. Mas mesmo reconhecendo que era um cristão novo, filho de Abraão, quando ele reconhece essas coisas, em vez de fazer o techuvá e entrar para estar na Torá, então ele muda de assunto. Ele vai para judaísmo. Aí chega lá, o judaísmo já passa para ele o Talmud. E ele fica empolgado porque o Talmud é um livro de judeu. Aí ele começa a colocar em prática as coisas do Talmud, porque os judeus colocam em prática mais as coisas do Talmud do que as coisas que estão escritas na Torá. Porque, olha, Talmud é do Talmud, não é das Escrituras. Não é o lugar da Escritura que fala tzitzit em volta do seu manto, e agora vai pôr tzitzit em volta de uma cobertura de cabeça. O manto que diz lá que tem o tzitzit é aquele que é como uma armadura, né? Enfia pelo pescoço, tem um buraco para enfiar o pescoço. No Talmud está escrito sobre a vela. Aí a pessoa vai para lá, na noite de Shabat, já começa a acender as velas. Então, as pessoas vão fazendo, não o que está escrito na Torá, mas pegando mais fácil, mastigado. Mas eles não veem na Torá, eles não estudam a Torá. E quando aqui nós falamos sobre o estudo da Torá, aí as pessoas saem fora. As pessoas não crêem nisso. As pessoas querem desfazer das Escrituras. Isso era antigamente. Com quem que o Criador ficou velho, ou é um caduco, ou ele não tinha moral para falar uma coisa e sustentar aquela coisa por 6.000 anos. Então não tinha moral. E aí eu acredito que o Criador tem moral e ele sustenta a sua palavra até o final. Então, se você chegou até aqui nesse vídeo, então você não se esqueça de se inscrever no canal, dar um like, compartilhar aos seus amigos e ativar o sininho de notificações. E eu fico por aqui e novamente amanhã estarei com vocês. Shalom, shalom!